Shalom, shalom. Glória a Deus por mais um dia, por mais um tempo para nós meditarmos na palavra de Deus. Amém? Temos estudado nesses dias sobre as portas que foram restauradas por Neemias. Amém? Então nós estamos estudando sobre essas portas. Nós já vimos as portas das ovelhas, vimos uma porta dos peixes e hoje nós vamos estudar a porta velha. Está lá em Neemias 3, verso 6. Boa noite, pastora Nair, tudo bem? Tudo na paz, querida? Lá em Neemias 3, 6, na verdade todo o capítulo de Neemias 3, ele vai citando o nome das pessoas e das famílias que estão restaurando as portas, porque não era só restaurar a porta, era restaurar a porta e os muros, e depois outra porta e assim por diante, até fazer toda a volta de Jerusalém. Então a gente está agora para ver a porta velha, de Neemias 3:6, e diz assim: e a porta velha repararam-na Jeoiada, filho de Passeia, Mesulão, filho de Besodeias, e estes a emadeiraram e levantaram suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Se você continuar a ler o texto, você vai ver que ele vai falar também de outros que estavam erguendo os muros até a próxima porta. Mas eu queria que a gente parasse um pouquinho só para ver sobre essa porta velha, o que ela simboliza profeticamente. Como a gente tem visto, eu queria primeiro falar o nome desses homens que estavam ali. A Bíblia fala dos três homens, Jeoiada, Mesulão, que estavam ali eles estavam responsáveis para reconstruir a porta. Jeoiada, olha que nome bonito, Jeoiada quer dizer conhecimento, ou o Senhor conhece. E Mesulão quer dizer aquele que conserta, aquele que repara. Então, quando a gente vai olhar para essa porta, qual era a função dessa porta em Jerusalém? Era uma porta onde onde as pessoas entravam por ela, muitos mercadores que vinham do Oriente. Era uma porta que dava para o Oriente. Então eles entravam por ela, passavam por ela e vinham para estar fazendo comércio. Então essa porta era uma das portas mais antigas, por isso ela é chamada Porta Velha. Era uma porta onde havia muito comércio, onde passavam muitas pessoas. E é a porta que foi restaurada. Se você ler, como eu disse, Neemias, a gente leu Neemias 3, 6, mas se você continuar lendo 7, 8, você vai ver que muitos homens, que eram homens de negócio, que estavam reconstruindo ali. Você vai ver que foi perfumista que estava ali, ourives que estavam fazendo. Então pessoas que tinham comércio próximo da porta velha, eles que reconstruíram os muros. O importante é a gente saber que era uma porta que dava acesso ao comércio, que dava acesso às pessoas para comercializar, para fazer as coisas, o comércio ali. Entende? Mas a gente trazendo isso para o nosso contexto, como eu sempre gosto de fazer, não ficar simplesmente no histórico, mas trazer para o lado profético, a restauração da porta velha. Porta velha, irmão, primeiro eu queria a gente olhar uma coisa, olhar as coisas, a visão antiga daquilo que era a igreja. Vamos primeiro focar na igreja. A porta velha é a porta da igreja. A gente falou da porta do peixe, a primeira porta que a gente comentou, que era a porta de salvação. Aí a gente viu a porta da ovelha era a porta de salvação. Daí a gente viu a porta do peixe, que era a porta da gente ser santificado. E agora a gente está vendo a porta, essa porta velha como uma porta da igreja também, mas para a gente prestar atenção sobre as coisas novas que Deus está fazendo. Antes de nós entrarmos no pessoal da porta velha, vamos falar um pouco da igreja. Deus tem trazido coisas novas para a igreja. Eu me considero uma pessoa que venho de uma velha geração da igreja. Não sou tão velho assim, tenho 51 anos, mas
eu vejo a igreja, né, e como eu cresci dentro da igreja, eu vejo a igreja numa transformação, eu vejo a igreja numa mudança. Hoje nós vivemos um novo tempo de igreja. Hoje nós vivemos uma igreja totalmente diferente. Se já estava diferente antes da pandemia, com a pandemia a igreja tomou uma nova fórmula, uma nova forma, né? E nós temos que aprender com ela hoje. Hoje o grande desafio para nós líderes, pastores, é entender esse novo mover dentro da igreja. Né? Uma igreja hoje muito jovem, uma igreja hoje que lida com coisas, né, muito jovens. Né? A gente fala da própria internet, né? Há uns anos atrás, se a gente não faria isso, né? Uma live, por exemplo, a gente não estaria fazendo os cultos sendo transmitidos, não. Né? A gente era até uma visão assim, meio da internet como algo do diabo, tal. Hoje não, hoje a gente vê como um instrumento. Claro que há muitas coisas que precisam ser filtradas, né, dentro da internet, mas a gente está falando de igreja, então na igreja ela tem essa ideia, né, das coisas novas. O problema é a porta velha. Né? O que é a porta velha? É quando eu não quero aceitar as coisas novas, não quero ver que Deus está fazendo novo. Deus está trazendo novo para a igreja. Deus está levantando gente nova. Sabe, eu fico muito contente quando eu vejo isso. Talvez você esteja aí falando, pensando, né, das coisas novas. A gente vê música nova, maneiras de pregar nova. Eu tenho visto algumas pessoas, alguns jovens, né, na internet pregando, né, filhos de pastores. A gente vê aí o Douglas Gonçalves, né, que tem aí falado e tem tido uma expressão muito grande, é uma linguagem jovem, é um cara com uma visão jovem, é interessante, né, a visão dele, aquilo que ele tem passado, isso é muito legal, né? Outro que tem se destacado também é o Israel Subirá, filho do Luciano Subirá, com as pregações, também uma pregação jovem, uma palavra jovem. Sabe, irmão, nós precisamos abrir a nossa mente para as coisas jovens, para as coisas novas que estão acontecendo na igreja. Isso não quer dizer que a gente está ultrapassado, não, irmão. Eu entendo que a minha posição, a minha geração, hoje nós somos fundamento, nós somos base, né? É a figura da paternidade. Né? O pai é aquele que dá para o filho duas coisas, a asa, né, e o ninho. Né? Ele vai ter onde voltar, mas também vai fazer o filho voar. Eu não posso querer que as coisas continuem do mesmo jeito que era quando eu comecei, das coisas que eu fazia. Né? A gente fechar, não, a igreja fazia desse jeito. Exatamente, o verbo era esse, fazia. Hoje é uma visão nova, hoje é um conceito novo. Nós temos que passar por essa porta velha para a gente poder entender coisas novas que Deus está trazendo. Né? Um mover novo, uma maneira nova de ministrar. Né? A gente às vezes via antes, né, a maneira de Deus se mover na igreja, a liturgia da igreja. Hoje Deus tem mudado. Claro, irmão, que há muito apelo, muita coisa fora do contexto, mas há muita coisa boa, muita coisa séria, que nós precisamos entender o novo de Deus hoje na igreja, o mover novo de Deus, né? Aquilo que Deus está trazendo novo. Eu entendo que nós temos que ser a base, o fundamento, mas nós não podemos prender as pessoas para que a igreja continue no mesmo padrão que a gente viveu, que a gente cresceu. Né? A igreja vai mudando, a igreja vai se transformando. E isso está acontecendo. A porta velha simboliza isso. Eu preciso passar pela porta velha para eu começar a viver o novo. E como isso dentro da igreja? Agora, falando isso para líderes, né? Abrir a mente para coisas novas. Agora, falando para nós, para a nossa vida. O quanto nós precisamos também passar por portas na nossa vida de coisas velhas que nós vivemos, de situações antigas que nós vivemos, né? Das coisas que nós experimentamos lá atrás e que marcaram nossa vida. Sabe, há muitas pessoas que hoje ainda carregam marcas de situações que viveram, seja na igreja, seja num relacionamento, seja num casamento, seja na sua vida com os seus pais. Coisas que marcaram a sua vida, que trazem para eles um peso, né? São essas portas velhas que impedem coisas novas, que roubam da nossa vida a oportunidade de viver um tempo melhor.
Sabe, irmãos, há muita gente presa. Eu acabei de falar com uma pessoa, estava conversando com uma pessoa agora, um jovem até, em que ele está preso em situações antigas, em coisas velhas que aconteceram. Sabe? E sempre quando eu falo e quando eu ministro pessoas a respeito disso, Deus sempre me mostra pessoas presas em gaiolas, sabe? Gaiolas que estão presas de ressentimento, gaiolas presas de falta de perdão, gaiolas que as pessoas estão presas por feridas na sua alma, feridas no seu coração, e não conseguem perdoar, e não conseguem liberar, e não conseguem sair dessas amarras e prisões, e não conseguem deixar e passar por essa porta velha, e começar algo novo e coisas novas que Deus quer liberar sobre as nossas vidas. Deus tem algo novo para fazer no teu coração e na tua vida. Deus tem coisas novas. Só que para nós vivermos o novo, nós precisamos deixar as coisas velhas. É sempre aquela ideia que para eu entrar num cômodo, eu preciso sair do outro. Então, eu não consigo começar a viver coisas novas se eu ainda estou preso em coisas velhas. Paulo vem e é o grande exemplo disso. A gente vai ver as conversões, deixando as coisas velhas para começar um tempo novo. O próprio apóstolo Paulo fala isso, de deixar as coisas, de fazer, A irmã está dizendo assim, que deixar, preciso passar por essa porta, porque não é fácil sair, Tem coisas que nos prendem, e é verdade, irmão. Tem coisas que ainda nos prendem ali, dentro de coisas antigas, de coisas velhas, que nós precisamos romper através do Espírito Santo de Deus. A gente tem que buscar o Espírito Santo, que é Ele que vai nos ajudar a passar. Eu marquei algumas coisas aqui. Essa porta nos fala de coisas velhas existentes em nossas almas, que devem ser removidas. Coisas que deixaram marcas em nós, memórias que foram feridas, foram padrões e hábitos que nós criamos por causa dessas feridas. Muitos de nós criamos esses gatilhos de defesa contra essas situações antigas, e por isso nós não rompemos com coisas novas. Temos dificuldades em viver aquilo que Deus tem para nós, o novo. Sabe, a palavra de Deus, ela fala, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se faz novo. É fácil viver essa mudança? Claro que não é. Por isso nós precisamos do Espírito Santo de Deus em nós. Porque são marcas, são cicatrizes. Deixa eu explicar uma coisa para você. Uma coisa é ferida, outra coisa é cicatriz. Ferida é quando ela está ali no machucado, em que sempre quando você bate, ela sangra, quando você bate, ela dói, Ela está ali, essa ferida está ali estabelecida. E essa ferida, às vezes a gente tem o engano de que o tempo cicatriza as feridas. Não, irmão, o tempo não cicatriza a ferida. Às vezes o tempo é até pior, ela piora a ferida. Sabe, a ferida, ela só é cicatrizada com 3 coisas: com arrependimento, com confissão e mudança. Mas eu passo por um tempo, eu fui ferido e eu não perdoo, Arrependimento, confissão e mudança de vida. Essa é a chave para nós fecharmos feridas. O problema é que tem pessoas com feridas ainda na sua alma, que não conseguem passar por essa porta velha. E ferida, irmão, ferida atrai, ferida aberta, ela vai trazer, tem sangue, ela atrai mosca. Você sabia que a palavra de Deus, quando fala de mosca, ela está falando de demônios. Baal quer dizer príncipe das moscas, ou senhor das moscas. E Baal é o símbolo de um demônio. Então, quando a nossa ferida está exposta, quando nós não tratamos dessa ferida, ela vai estar exposta ali, ela atrai demônios que eles vão cada vez mais fazer isso inflamar. Há pessoas que estão inflamadas ali, sabe? As feridas ficam abertas, como o irmão está dizendo ali, infeccionam, e é verdade. Nós precisamos fechar as coisas velhas. Como isso? Muitas pessoas vão dizer, eu não tenho força, e é verdade, irmão. Às vezes nós temos forças para vencer, forças para sair dessas situações, e nós precisamos sim do Espírito Santo,
para que Ele venha e tire a gente dessa condição, tire a gente desses lugares de feridas. Eu já contei esse testemunho algumas vezes, né? E eu já falei, eu acho que cabe a gente contar, eu contar mais uma vez aqui. Certa vez, eu estava ministrando uma pessoa, uma moça casada, e ela estava passando por uma luta no casamento, o marido tinha traído, né? E ela tinha descoberto, não uma, mas muitas traições do marido. E ele agora tinha se consertado, ele tinha pedido perdão, ele estava andando com o Senhor numa vida reta, mas ela ainda tinha muitas feridas na alma dela, ela tinha muitas feridas dentro dela ainda, de toda essa traição. Né? A traição é uma das feridas mais profundas, sabe? Quando você ministra, seja ela num casamento, seja ela na igreja, seja ela no negócio, traição é sempre algo muito doloroso, né? E uma ferida que é muito, que o diabo bate muito nela. E quando fui ministrar essa moça, eu estava junto com uma pastora na igreja, e nós fomos ministrá-la sobre isso. E quando nós começamos a ministrar para que ela fosse liberta disso, saísse dessa situação de falta de perdão para o marido, Deus me mostrou, e essa moça que a gente estava ministrando, ela também tinha muitas visões, né? E quando eu estava ministrando ela, falando com ela, Deus abriu minha visão e eu vi essa moça dentro de uma gaiola. É por isso que eu falo sempre da gaiola, porque eu já vi outras ministrações, pessoas presas em gaiolas, mas essa moça estava presa numa gaiola. E eu via ela presa na gaiola, ela toda ferida, sangrando, ela estava nua na gaiola, toda ferida, machucada, e eu via demônios que ficavam chicoteando ela dentro da gaiola. E eram os demônios que parecia, né, esses gnomos, sabe, gnomos pequenininhos, né? Esses gnomos eram aqueles demônios. Eu até depois perguntei para Deus o que eram aqueles demônios, e Deus me disse que eles eram verdugos. Sabe, verdugo é a mesma expressão que Jesus usa quando ele conta a parábola do credor incompassivo. Lembra aquela parábola do homem que foi perdoado de uma grande quantia pelo rei, e depois ele não perdoa aquele que devia para ele uma pequena quantia, e aí a Bíblia fala que o rei manda prender esse homem, e esse homem fica sendo açoitado por verdugos, né? Então esses verdugos são esses demônios que eles ficam atormentando, são demônios atormentadores, que ficam acusando, falando. Esses demônios, no caso de traição, como era o caso dessa moça que eu estou contando, esses demônios traziam a desconfiança, né, a incredulidade, e eles batiam e feriam. Então, todo momento, por mais que o marido mostrasse, provasse a mudança, ela não conseguia acreditar naquilo, porque ela era açoitada constantemente. E quando eu estava ministrando e falando com ela, Deus mostrou isso. E eu vi ela dentro dessa gaiola. E quando eu a vi ali dentro, o Senhor falou para mim assim, ela precisa sair daí. E eu falei para ela, você precisa sair. E eu comecei a orar e pedir para que Deus mostrasse para ela aonde ela estava presa. E ela começou a se ver exatamente assim. Foi muito interessante, porque ela estava sentada numa cadeira na minha frente, a pastora que estava como intercessora estava do nosso lado, e essa moça, ela ajoelhou no chão, e na verdade ela deitou no chão, e ela ficou deitada no chão, toda encolhida, exatamente na figura que eu vi ela dentro da gaiola. E ela falava assim, e ela dizia para mim, apóstolo, eu estou dentro de uma gaiola, eu estou vendo a gaiola, e eu estou apanhando, e eu sinto as dores, e ela começou a dizer, está doendo. E eu comecei a ver aquilo. E aí eu falei para Deus, Deus, o que eu faço agora, Jesus? Jesus falou assim, ela está presa nisso, e ela precisa começar a liberar essa verdade, para ela sair dali, ela precisa liberar o perdão. E eu comecei a falar para ela, filha, você precisa deixar as coisas velhas, você precisa liberar o perdão para a vida do teu marido, você precisa entender que ele mudou, e você precisa entender isso, liberar verdadeiramente o perdão. Jesus te perdoou, e Jesus perdoou a ele também. E eu comecei a falar e a ministrar sobre ela, sobre o perdão.
E ela começou a chorar, e ela começou a falar, eu perdoo. E verdadeiramente eu sei que ela perdoou, sabe por quê? Porque na hora que ela começou a falar isso, e ela começou a confessar que ela perdoava, que ela tirava do coração dela, e aí nós começamos a ministrar ela no chão, e a gente punha, a pastora punha a mão nela assim, tirava, né, do coração dela toda a sujeira, toda a seta. Sabe, irmãos, aquela mulher ali, eu comecei a olhar e de repente Jesus entra nesse lugar onde estava a gaiola. E eu vi Jesus entrando. E Jesus vai até aquela gaiola. E quando Jesus chega e ele entra naquele ambiente, aqueles verdugos correm. E eles saem correndo. E Jesus entra até a gaiola e tira essa moça de lá de dentro. E Jesus pega ela no colo. E Jesus põe ela no colo. E Jesus começa a ministrar a vida dela. E aquela moça é curada. Eu vejo Jesus passando a mão nela assim, e ela vai sendo curada. E ela vai contando para mim. E ela vai dizendo, eu estou vendo Jesus, eu estou no colo de Jesus, e eu estava vendo mesmo. Eu falava, é verdade, filha, você está mesmo, Jesus está aqui, Jesus está te curando, Jesus está te libertando, Jesus está curando a tua vida, Jesus está tirando essas feridas. E aquela moça, Jesus tirou ela daquela condição, daquela gaiola, e Jesus limpou a vida dela, Jesus tirou toda a ferida que estava nela. Sabe, irmãos, e nosso Jesus, ele é aquele que cura feridas, ele é aquele que quer entrar, curar feridas do nosso passado. A porta velha simboliza exatamente isso, passarmos pelas coisas velhas, saímos das coisas velhas para entrar para o novo. Muitas vezes, irmãos, quando nós passamos por esse tipo de libertação, por esse tipo de mudança, de confissão, de transformação, o que acontece, né, é que às vezes ficam feridas em nós, cicatrizes em nós. E eu queria explicar isso. Sabe, irmão, perdão não é não é amnésia, não é falta de memória. Perdão é quando eu lembro da situação, mas eu já liberei aquilo, e eu não tenho mais dor. É como cicatriz. Eu tenho algumas cicatrizes no meu braço ainda por causa da hemodiálise que eu fiz. Mas são cicatrizes, eu não sinto mais dores aqui. Eu posso tocar, posso fazer, eu não sinto mais dores. Mas eu lembro, quando eu olho para cada cicatriz dessa que eu tenho no meu braço, eu lembro do que eu sofri, lembro do que eu passei, lembro do que foi, mas isso não me traz mais peso. Isso não me traz mais angústia. Isso não abre mais espaço para eu ser acusado ou ou passar por acusações no inferno. Mas eu passei por isso. Cicatrizes simboliza que eu venci, são marcas. O apóstolo Paulo falava isso, que ele trazia no corpo deles a marca do apostolado, a marca de Cristo sobre ele. Então há áreas na nossa vida que nós vamos ser marcados sim, mas é sinal de que nós vencemos, que nós passamos, quando essas feridas se tornam cicatrizes. O problema é quando eu ainda não passo pela porta e ainda carrego comigo cicatrizes, e ainda trago comigo isso, e eu não entro num tempo de mudança, e eu não trago comigo esse tempo de transformação dentro da minha vida, dentro daquilo que está dentro de mim. Muitos ainda estão vivendo tempo em que esses verdugos estão atacando. Sabe, irmãos, há muitas pessoas que os verdugos atacam a mente, com acusações, sabe, com palavras, e vão deixando a pessoa enfraquecida diante daquilo que ela podia vencer. E o que o Senhor está falando para nós é que com Ele nós vencemos e saímos dessa condição. Então, eu creio, irmão, que é hora de nós entendermos essa passagem, sairmos desse tempo e entrarmos num tempo novo para a nossa vida. É fácil passar por isso? Não. Mas com Jesus nós vencemos, nós deixamos as coisas. Arrependimento, irmão. Arrependimento. Sabe? Ter essa palavra de arrependimento. Olharmos para a nossa vida. Pedimos para o Senhor trazer luz para nós. Se nós queremos passar pela porta velha, nós devemos deixar as coisas velhas para começar um tempo novo. Deus tem novas coisas para mim e para você. O Evangelho é novidade de vida. O nosso Deus é um Deus que gosta de coisas novas. Deus é tão maravilhoso, na sua multiforme graça, Ele age nas nossas vidas. Você sabe o que quer dizer a palavra multiforme? É que Deus tem muitas formas. A graça de Deus, ela vem e se manifesta de muitas formas.
E cada vez que essa graça se manifesta, é algo novo que Deus libera. É interessante quando a gente fala da multiforme graça. A Bíblia fala que diante do Senhor há um ser, né? Há um ser de 4 faces, né? A face do homem, a face do boi, a face da águia, a face do cordeiro. E esse ser fica diante do trono. E a Bíblia diz que cada momento uma face dessa vira e fala para o Senhor: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Né? E de repente ele vira de novo e a outra face fala: Santo, Santo, Santo é o Senhor, né? Não há outro igual a ele, é o Senhor dos exércitos. Aí vira outra face: Santo, Santo. E a Bíblia diz que pela eternidade esse ser fica dizendo e as faces vão mudando. Sabe o que eu entendo com isso? É que cada vez que isso vem, é a graça de Deus sobre nós de uma forma diferente, é a multiforme graça de Deus. É a graça do Senhor que vem trazendo sobre nós e nos capacita a coisas novas. O que Deus quer fazer na tua vida é algo novo. O que Deus quer te capacitar é para coisas novas. Nós temos que aprender a romper com as coisas velhas para que o novo possa se estabelecer em nossas vidas. Passar por essa porta, a porta velha, é abrir para começar um novo tempo. É entender que Deus está me chamando para eu viver uma nova estação, sabe? E para isso, preste atenção no que eu vou dizer. Para você viver as coisas novas, você tem que se posicionar para isso. Não é um sentimento, você não vai sentir isso. Não vai vir algo na tua vida que você vai falar assim: eu estou sentindo que eu tenho que começar coisas novas. Não, irmão. Coisas novas são decisões. Eu tenho falado muito sobre isso, sobre aquilo que o Senhor coloca para nós como decisão. Não é sentimento. Amor não é sentimento, amor é decisão. Perdão não é sentimento, perdão é decisão. Sabe, mudança na nossa vida, mudança das coisas velhas para coisas novas, não é um sentimento, é uma decisão. Eu não posso simplesmente ficar esperando como se viesse alguém pôr a mão na minha cabeça, me direcionar, falar para mim: olha, agora começa. Não, irmão, eu decido mudar a minha vida, eu decido viver esse novo tempo. E é isso que o Senhor quer fazer na tua vida, quer abrir a tua mente para que você entenda que coisas novas estão na tua frente. Hoje nós estamos terminando, hoje é dia 31 de janeiro, é o último dia do primeiro mês desse ano. Uma das coisas que Deus tem falado para nós, né, é que esse é o ano do romper. Sabe, irmão, romper é aquilo que vai fazer você avançar, é tirar você de um lugar para outro. Romper traz, né, entre uma das visões do romper, é um mover, sair de um lugar, romper para ir para outro. Sabe, o que Deus está esperando de você é que você se posicione para viver essas novas coisas. Mas eu tenho que fazer como? Irmão, vou te dar um conselho. Primeira coisa que você tem que fazer é sentar, pegar um papel e marcar todas as coisas velhas que te prendem. Ter a coragem de olhar para a tua vida e marcar. Isso me prende, a falta de perdão é isso, a falta de perdão é assim. Porque quando eu vou me liberando das coisas velhas, Deus vai trazendo para mim direções novas. Eu preciso mudar veredas velhas, veredas antigas, para que o Senhor traga coisas novas para mim. Eu marquei um versículo aqui que está em Jeremias 6,16. Diz assim: assim diz o Senhor, toma isso para você. Ponde-vos no caminho e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. O que Deus está dizendo? Olhe para as veredas antigas e vá para coisas novas. Pergunte qual é o bom caminho. Deus tem direções que Ele quer liberar para a tua vida nessa noite. Deus tem caminhos que Ele quer liberar para você. Então pare de olhar para trás e esperar que as coisas vão acontecer lá de trás. É para frente. É quando eu começo a olhar e eu vou direcionar aquilo que estava para mim. É caminhar naquilo que o Senhor chamou para mim. É olhar para um novo tempo, é olhar para a minha vida para frente. Deus espera decisões nossas, Deus espera posicionamentos nossos. Sabe, irmãos, eu preciso aprender a ouvir a voz de Deus.
Um dos grandes problemas que nós temos hoje é uma geração que não busca ouvir a Deus. Sabe, hoje as coisas são muito práticas, muito fáceis, né? As pessoas hoje conseguem as coisas no teclado. Elas buscam, né? Elas fazem as coisas ali. Não há um preço que seja pago. Então hoje as pessoas esperam que alguém direcione a vida dela, que alguém fale com ela para que ela mude, que alguém diga para ela como ela deve mudar, que alguém diga para ela como ela deve se portar, que alguém dê a direção para a vida dela. Eu entendo, irmãos, que conselhos são bons, são úteis para a nossa vida, mas a coisa mais importante que você tem que fazer para você deixar as coisas velhas é ouvir a voz de Deus, é ouvir aquilo que Jesus está dizendo para você, é pagar o preço de um tempo de intimidade, para que você consiga ouvir a voz de Deus e mudar a sua direção, que você ouça a voz de Deus e consiga ter atitudes de mudança. Não é tempo de esperar, é tempo de começar a agir. Eu preciso ouvir a voz de Deus, eu preciso ter fome e sede de uma intimidade com o Altíssimo, a ponto que coisas novas aconteçam na minha vida. Talvez você não esteja vivendo as coisas novas de Deus para você, porque você não está ouvindo o que Deus está dizendo. Talvez você está lá preso nas coisas velhas. Deus quer gerar coisas novas, Deus quer fazer coisas novas. No coração de Deus, há alegria de te abençoar. Então, meu irmão, eu quero que nessa noite, minha irmã, você se posicione para viver coisas novas, que você passe por essa porta velha, que essa porta que leva a nova Jerusalém, a um novo tempo. Pare de olhar e questionar as coisas. Sabe, há muitas pessoas que não entram em coisas novas porque elas questionam coisas, elas ficam questionando as coisas, elas ficam perguntando as coisas. Sabe, quando eu saio das coisas velhas, eu deixo essas coisas, eu tenho que partir para as coisas novas do Senhor. O que eu tenho que ouvir é a voz de Deus, aquilo que Deus está dizendo, aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está direcionando a minha vida, e é nisso que eu vou caminhar. Eu não vou ficar olhando para trás. A Bíblia fala que quem põe a mão no arado não deve olhar atrás. E ali está falando de trabalho, mas eu quero dizer isso para a tua vida. Se você quer andar com o Senhor, pare de olhar para trás. Comece a andar naquilo que o Senhor tem para você, de novidade de vida, de poder, de graça, de coisas novas. Comece a desejar e andar naquilo que Deus está trazendo para a tua vida. Coisas novas e novas coisas Deus quer liberar sobre você. E eu quero orar por você nessa noite. Quero que você entre nesse novo tempo de Deus. Quero que você tenha uma palavra do Altíssimo para você nessa noite. Quero que você entenda aquilo que Deus está falando com você. Aquilo que Deus está direcionando a tua vida. Aquilo que Deus está falando com você. Amém? Eu quero que Deus fale conosco nessa noite. Kleber, quando você entrou agora aí, quando eu olhei, eu vi teu nome, que você entrou. Amém? Eu não sei se eu lembro de você, mas não importa. O que eu vi foi Deus trazendo uma nova porta para você. Deus está pondo uma porta nova diante de você. O Senhor está dizendo que essa porta ainda não veio. Ela vai vir. Daqui a poucos dias você vai ter uma proposta de algo novo. E o Senhor está dizendo, vai, porque essa porta sou eu que estou abrindo. É algo novo que Deus está preparando para você. Eu não sei se essa porta já veio ou essa porta vai aparecer agora. Eu estou vendo Deus abrir essa porta e Deus está dizendo, ela vai aparecer e você vai entender. Amém? É uma porta que está diante de você. Você tem orado por algo e Deus está falando para você, essa porta vai abrir. Vai abrir. Amém? E você vai buscar. Você está orando por isso. E Deus está dizendo para você hoje, essa é a tua resposta. Você entrou agora na live para ouvir isso de Deus. Que Deus vai abrir a porta que você tem falado. E você tem buscado. Essa porta vai abrir daqui a poucos dias. E o Senhor está dizendo, sou eu que estou abrindo. Amém? Se faz sentido para você, escreve aí para mim. Fala, apóstolo, faz sentido. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero que essa porta se abra não só para a vida dele, mas para a vida de todos aqueles que estão aí fazendo, orando. Amém? Deus tem algo e Deus vai fazer algo para você na tua vida, em nome de Jesus. Eu creio no que Deus está fazendo.
Amém? Eu creio que Deus vai abrir portas para vocês, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus está rompendo coisas, Deus está rompendo coisas. Gorete, tem coisas que estão prendendo você ainda, com sentimentos dentro do teu coração. Filha, coisas que você tem lutado e não tem conseguido liberar ainda. Tem coisas que estão dentro de você, que você tem sufocado para que você não sofra mais. Mas o Senhor está dizendo que hoje Ele quer fazer uma visitação especial dentro do teu coração. Deus quer tirar essas raízes velhas para que você possa viver novo. Tem coisas que estão prendendo você ainda. Sentimentos que você quer esquecer. Mas o Senhor está dizendo, esses sentimentos ainda estão aí dentro, são feridas. Então o diabo tenta muitas vezes tocar em você, mas o Senhor está dizendo, eu estou hoje trazendo sobre você esse tempo, eu estou tirando raiz, eu estou vendo, sabe, um coração como se Deus estivesse tirando coisas assim, e eu estou vendo Deus preencher esse coração, agora com o amor, e trazendo isso para você. São sentimentos que você luta para tirar, mas ainda não estava conseguindo, mas Deus está dizendo, hoje, Deus coloca um ponto final sobre isso, Deus está tirando isso do teu coração, amém? É para você, Gorete. Bem, quando eu li o teu nome ali, o Senhor falou isso para mim, tá bom? E se isso faz sentido, escreve para mim sim, faz sentido para eu poder entender, né? Para a gente poder entender que o Senhor está aqui falando conosco, amém? Tirando isso, fazendo isso em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor está movendo e está trazendo, amém? Que teu coração aí, meu irmão, minha irmã que está assistindo essa live, seu coração ainda tem coisas. Você precisa, amém, Gorete, amém, Kleber, faz sentido, amém. Eu louvo a Deus por isso, porque eu quero que essas lives sejam para tocar teu coração, para fazer vocês entrarem em uma nova dimensão, passarem por portas que estão te prendendo, portas que precisam ser liberadas, e essa porta velha precisa sair da tua vida hoje. Você precisa entrar num novo tempo, numa nova dispensação, em coisas novas e novas coisas que o Espírito de Deus quer fazer na tua vida, gerar na tua vida. E eu quero que essa palavra toque você, toque teu coração, amém? Eu vejo Deus ainda abrindo portas para algumas pessoas. Tem pessoas ainda com o coração muito duro, né? Muito duro, dizendo eu não consigo perdoar, eu não consigo, né? E o Espírito Santo está dizendo para você, esse é o tempo, Deus está aqui para tirar do seu coração raízes que estão te prendendo, libere, né? Peça ao Senhor agora, vamos orar para que o Senhor, o Espírito Santo toque a tua vida e entre no teu coração agora, para liberar você dessas situações. Pai, em nome de Jesus eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor comece a agir sobre cada coração e sobre cada vida agora. Senhor, há coisas velhas que estão prendendo, Pai, coisas velhas, sentimentos velhos, situações velhas, Pai, feridas velhas. Senhor Deus, que agora o teu bálsamo venha, tua cura venha. Leva, Senhor Deus, a cada um de nós, nossas vidas, Senhor, a uma nova dimensão, passando por essa porta velha, para que o novo se estabeleça, para que coisas novas se estabeleçam, para que coisas novas, Senhor Deus, possam vir sobre a nossa vida, Pai. Senhor Deus, eu quero te pedir, age, ó Deus, de uma maneira sobrenatural, ó Pai, sobre essas vidas, Senhor, gerando, ó Deus amado, um novo tempo, uma nova dispensação, Pai, um novo, Senhor Deus, agir, ó Deus, de maneira poderosa, tremenda sobre a tua vida. Eu quero que Deus gere em você um novo tempo, uma nova estação, algo novo do Senhor. Eu vejo Deus cortando laços que prendiam, Deus está cortando laços, Deus está tirando laços que estavam prendendo, Deus está tirando coisas que estavam amarrando, pessoas que estavam presas nessas condições, Deus está liberando. Eu vi um nome aqui, Ana Paula, amém? Eu não sei quem é, mas quando eu olhei o seu nome, estava ali, eu vi como se tivesse uma corda que ainda te prendia a coisas do passado, a situações do passado. Mas eu via como se o Senhor viesse com uma espada e Ele te cortasse para que você começasse algo novo, um novo. Eu ouço Deus falando assim, novo. Essa é a palavra que Deus está dizendo, é novo. O Senhor está cortando uma corda velha, antiga,
Sabe aquela corda, parecia uma corda que você vê, que prende navio, prende barco, aquela corda grossa. Eu vi o Senhor cortando essa corda. Eu não sei, a Ana Paula que apareceu aqui, né? Cortando. E o Senhor dizendo assim, olha, o novo. O que eu entendo é que Deus está cortando coisas velhas e abrindo para coisas novas para a tua vida. Amém? Se você crê, a espada do Senhor hoje veio e cortou e abriu coisas novas para você. Coisas novas para você. Essa Ana Paula que estava aí, não sei se ainda continua aí, se tiver e se faz sentido essa palavra para você, Deus está trazendo novo. Deus está cortando coisas velhas na tua vida, para que você viva aquilo que é novo para você. Novo. Coisa que você nem esperava, você nem imagina. Deus é que está fazendo. Deus está trazendo. Amém? Deus está movendo coisas novas. Eu louvo a Deus por isso, pelas coisas novas que Deus está fazendo. E eu sei que Ele tem coisas para fazer na tua vida ainda. Deus ainda tem coisas para gerar, trazer, mover para aquilo que Deus vai fazer. Eu quero que nessa noite a gente passe por essa porta, né? A gente entre por essa porta. A porta que está ali, a porta velha. Que o Senhor traga para a gente agora respostas para isso, direções para isso, coisas novas na nossa vida. Coisas novas que Deus está trazendo para nós em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jorge, eu não sei quem é. Desculpa, irmãos, é que às vezes eu não sou alguém que siga muito na internet, então eu não sei, né? Mas Jorge, né, esse Jorge Campos aqui, que está aparecendo para mim aqui, quando você entrou, eu vi você como se estivesse amarrado. Sabe como a gente tem a visão daquela passagem de Lázaro, quando o Senhor chama Lázaro e a Bíblia diz que Lázaro sai e ele está todo enrolado, e aí o Senhor fala assim, vai e desata-o, né? Tira, né? Quando eu vi o teu nome, eu vi você muito enrolado em coisas, sabe, você enrolado em coisas, te prendendo, e pior, são coisas que querem te levar para a sepultura. Eu vi você enrolado nessas coisas. Mas hoje o Senhor está dizendo para você que o Senhor está hoje desatando isso, tirando isso. Você vai começar a ver Deus tirar essas coisas de você. As situações que você está enrolado. Você tem orado e falado para Deus assim, Deus, eu não sei como eu me enrolei tanto. Mas o Senhor está dizendo para você, hoje o Senhor está libertando isso em você. Você vai ver que isso vai começar a mudar a partir de agora. Deus, eu vejo Deus tirando mesmo. Eu estou falando com você e estou vendo isso. Deus tirando, sabe? Como se estivesse tirando isso. Eu vejo anjos agora tirando isso de você. Talvez você esteja sentindo agora como se o fogo de Deus estivesse na tua vida. E está mesmo, irmão. Deus está queimando isso, tirando isso de você. Deus está abrindo espaço, abrindo lugar na tua vida. Deus está dizendo, olha, conta a partir de hoje. O Senhor vai começar a mudar. Aonde estava aprendendo, o Senhor está liberando você para coisas novas e novas coisas. Deus está tirando isso de você. Amém? E eu profetizo que você vai dar testemunho de que o Senhor começou a te liberar e tirar você disso. Amém? Faz sentido para você, Jorge? Se faz... Amém? Escreve aí para mim, coloca aí para nós, para nos ajudar, né? Ajudar na nossa fé, se faz sentido para você essa palavra, em nome de Jesus, viu? Se essa palavra faz sentido, coloca aí, faz sentido, após o que o Senhor está dizendo, para a gente poder, a nossa fé ser acrescida aí em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu sei que Deus tem muito para fazer e sei algumas coisas fazem sim, glória a Deus, amém, querido, amém. Eu sei que Deus está fazendo, sabe? Sei que Deus está fazendo. Eu sei que Deus está movendo essas coisas e trazendo. Amém, amém. Daniela, né? Sabe, eu vi Deus agora, quando eu vi o teu nome ali, que você pôs essa mãozinha, eu vi Deus entrando, eu vi um anjo entrando na sua casa. Sabe? E eu vi ele olhando dentro da sua casa como se estivesse procurando algo. E de repente tinha escondido um demônio. E eu vi ele pegando esse demônio e tirando dali. Sabe? Era um demônio de confusão. Na verdade, esse demônio era um demônio de distorção. Então havia coisas dentro da tua casa que falava A, entendia B. Falava B, entendia C.
sabe, situações distorcidas. Isso era um demônio que estava distorcendo, mas o Senhor entrou lá e tirou, porque o Senhor disse que vai começar um novo tempo com palavras novas, novas coisas, direções novas, e não vai haver mais distorção, vai haver unidade. Unidade. Amém? Se faz sentido, Daniela, né? Se faz sentido, diz aí, se faz sentido, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu vi um nome aqui, deixa eu voltar. Elton, é isso? Elton, deve ser isso. Elton, né? Você escreveu lá, eita glória. Preste atenção no que eu vou dizer para você. O que Deus está liberando sobre a tua vida é um novo tempo, mas preste atenção, é dentro do seu ministério. O que Deus quer é trazer um renovo do Espírito Santo em você. Um renovo do Espírito Santo. O Senhor quer trazer e renovar você no Espírito Santo. Muitas coisas entulharam você. Situações entulharam. Você não está conseguindo fluir no Espírito como o Senhor quer que você flua. Então Deus está tirando esse impedimento do fluir do Espírito de Deus agora. O que está queimando no seu coração é porque Deus está tirando isso. E Deus está trazendo agora. O Senhor está dizendo que esses dias Ele vai trazer um novo batismo no Espírito para você. Você vai sentir esse novo batismo na tua vida. Você vai sentir esse novo batismo do Senhor para você. Amém? Amém? Daniela, faz sentido o que eu falei? Faz sentido? Você põe, por favor, se faz sentido. E Elton, se faz sentido, por favor. Amém? Faz sentido isso. Deus tem algo novo no seu ministério, mano. Mas eu sei que o Senhor quer fazer isso através de você. Deus vai trazer isso para você. Amém? Glória a Deus. Bel, deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu vi agora seu nome ali, eu vi como se Deus estivesse pegando um novelo de lã, sabe aquele novelo? Mas havia todo enrolado e havia muitas pontas. E eu via como se você estivesse tentando tirar pontas do meio de situações, procurando caminhos ali, sabe? Mas eu vi que você não conseguia. Mas há uma mão, que eu vi que era uma mão do próprio Jesus, e o Senhor está dizendo que Ele vai mostrar para você, Jesus entrando na tua casa, e você vai ter a experiência de ver esse novelo na tua mão. Amém, Daniela e Elton, que bom que faz sentido. Esse novelo, e você vai ver a mão do Senhor, e o Senhor está dizendo, eu vou mostrar para você qual é a ponta, para que todo novelo se desfaça. Você está procurando várias vezes, pondo a mão em várias pontas, mas o Senhor está dizendo, eu vou mostrar para você, vai ser uma experiência marcante na tua vida. Marcante. Eu peço que o Espírito Santo faça isso, que o Senhor abra os teus olhos, que você tenha uma experiência com o próprio Jesus. Eu ouço Jesus dizer isso, eu vou na casa dela, e eu vou pegar na mão dela, e vou mostrar qual é a ponta disso, para que esse novelo se desenrole, e vai ser uma experiência marcante para a tua vida e para a tua casa. E o Senhor disse, você vai ver a resposta daquilo que você está orando, em nome de Jesus. Amém? Se faz sentido, Isabel, coloca aí para mim, por favor. Amém? Põe, faz sentido sim, apóstolo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Já tá bom, né, irmão? Senão eu fico aqui até meia-noite aqui, né? Trazendo, mostrando. Mas o que eu quero nessa noite, que você passe por essa porta, que você entre pela porta nova, que você passe melhor pela porta velha, para que você entre por coisas novas do Senhor na tua vida. Quero que o Senhor venha e toque a tua vida em nome de Jesus, que te desafie a coisas novas em nome de Jesus, que te faça entrar por um novo tempo em nome de Jesus. Pai, eu quero que o Senhor complete a tua obra no coração de cada um. Neto, deixa eu falar uma coisa para você. Deus está tocando no seu relacionamento, viu? Havia coisas que estavam presas lá, presas no relacionamento. Na verdade, é algo que está começando a trazer atrito.
E o diabo está entrando nisso, tocando em coisas velhas, em sentimentos velhos. E Deus está dizendo não, que Ele tem algo novo para o teu relacionamento. Eu não sei se é algo novo para o relacionamento, né, que Ele está trazendo agora, que Ele está trazendo algo novo para o que está acontecendo. Mas eu vi que é algo que está em relacionamento, não é nem ministério, nada. É no seu relacionamento, seu relacionamento amoroso mesmo. Deus está tocando nisso aí. Deus está trazendo respostas para isso aí para você. Algo novo nessa área, na tua vida, tá bom? Eu vi como se Deus tivesse feito assim, como se tivesse um laço, assim, Deus estivesse fazendo isso. Sabe? Como se estivesse liberando coisas nisso aí, tá bom? Eu não sei quem é, mas eu vi um neto, né? Então, é para você. Se faz sentido, por favor, escreva aí que faz sentido. Amém? Ah, então é isso. É seu neto, é seu filho. Então tá, Bel. É uma das pontas, né? É uma das pontas. Mas, Neto, é algo no seu relacionamento, velho. Então Deus está tratando aí, Deus está soltando coisas aí. Amém? Deus vai mostrar para você o que está acontecendo. Eu vi como se Deus estivesse soltando um laço, assim, quando estivesse falando, olha, eu estou soltando para que coisas novas aconteçam. Amém? Se faz sentido, glória a Deus. Amém, irmãos? Que o Senhor abençoe vocês, que a graça do Pai esteja sobre a vida de vocês. Quero falar uma coisa para vocês. Amanhã eu vou fazer uma live falando do meu livro, falando também sobre 3 parábolas do livro de Lucas. E eu vou estar fazendo essa live junto, na verdade eu fui convidado por uma rádio do Litoral Norte, né, lá da Ilhabela, né, a pastora Lígia me convidou e eu vou estar falando na rádio e fazendo uma live com a rádio, a rádio web. E eu vou estar falando disso amanhã a partir das 7h30. Eu vou colocar no grupo, vou divulgar aí para que vocês entrem. Eu queria que vocês entrassem também, amém? Para que a gente pudesse ajudar a irmã nessa rádio, tá? Para que seja bênção ali também, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, né? Mais uma vez eu peço, você que quer o meu livro, Manual de Mergulho, né, me chame aqui, fale ali comigo depois, né, eu te passo como você pode conseguir esse livro, né, um livro que tem abençoado, graças a Deus, as pessoas têm lido, têm falado que têm sido ricamente abençoadas, tem 10 estudos lá, né, na verdade são 10 palavras que eu transformei em estudos, para que possam ter realmente um mergulho na palavra de Deus. Se você quer o livro, né, me chame ali. Agora eu não sei como é que chama isso, é mensagem, não sei como é que fala aí no Instagram, mas você me chama lá e eu vou estar falando com você. Direct, né, que falaram, né? Mando sim, Kleber, mando sim, viu? Já tem uma irmã que pediu para mim para Portugal, né? Se você, depois eu te passo lá para você ver. Amém? Selma, vai ficar assim, tá? Todas as lives têm ficado gravadas. Essa live minha que eu faço tem ficado gravada, tá bom? E aí Deus abençoe. Que bom, a Zilá falando que está gostando do livro. A pastora Nair também. Que bom, né? Que bom. Deus abençoe vocês, fiquem na paz do Altíssimo, viu, que você atravesse essas portas velhas aí e comece um novo tempo sobre a tua vida em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor, shalom, shalom.